Senhoras e senhores, vocês vão ficar assustados no que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fica até o final. Eu prometo que eu vou tomar seu tempo só uns 15 minutos. Não é mais do que 15, tá bom? Prometo. Dá vontade de ficar aqui a noite toda falando dos desastres do Lula e a Janja, mas 15 minutos. Bora? Tem Eu vou passar primeiro aqui a situação do Ramage, hein? Do Ramage, que está sendo acusado de ter fugido do Brasil e, na verdade, não fugiu. Ele não tinha mandado de prisão. Beleza? Vou trazer para vocês aqui a situação dele e logo em seguida eu vou trazer para você uma tragédia que aconteceu. Vamos lá, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para o Eli Jonas, nós nesse esforço aí de reportagem desde o início da manhã, dando sequência a essa bela apuração, então, do site Platô BR, que flagrou, né, o deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. O que eu tenho ouvido de interlocutores ali da Procuradoria-Geral da República, Tainá, é que a situação é até bastante semelhante à que a gente viu com a deputada federal Carla Zambelli, né, que estava ali com o momento do início do cumprimento da pena de 10 anos de prisão muito próximo, o Supremo estava prestes a julgar os últimos recursos que ela teria direito, mais ou menos a mesma ocasião que se tem agora com, né, os réus, os condenados, né, do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, e viajou para fora do país, foi primeiro para os Estados Unidos, inclusive, e depois para a Itália. E isso gerou, né, um pedido de prisão preventiva feito pela PGR ao Supremo Tribunal Federal e deferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que era o relator dessa investigação contra Carla Zambelli. E essas fontes apontam que a situação é muito semelhante, então não se descarta que também possa haver esse pedido, né, essa solicitação para que Alexandre Ramagem seja preso preventivamente, mesmo que o início da sua pena definitiva esteja muito próximo, né? Afinal de contas, as defesas têm até segunda-feira para ajuizar o segundo recurso contra a condenação imposta pela primeira turma do STF em setembro, e aí com isso existe uma expectativa muito alta de que o próprio ministro Alexandre de Moraes negue monocraticamente esse recurso e declare o trânsito em julgado da ação, né? Ou seja, aquele momento em que a ação é formalmente encerrada e ficam esgotadas ali todas as possibilidades de recurso. Então, essas fontes fizeram esse paralelo. É claro que essa é uma situação que exige ali também, pode, na verdade, trazer um novo ponto de atrito, né, entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. A questão do início do cumprimento da pena também tem sido discutida sobre esse aspecto, afinal de contas, Alexandre Ramagem está com um mandato ativo, né, a Câmara precisaria, defende, né, nos bastidores que precisaria primeiro declarar a perda do mandato para que Alexandre Ramagem pudesse ter o início do cumprimento da pena de 16 anos de prisão, mas de qualquer maneira, o que essas fontes da PGR me disseram ao longo das últimas horas, Uribe e Tainá, é que essa aparente saída à francesa de Ramagem do Brasil, né, sem inclusive avisar ali a Câmara dos Deputados, né, colocar ali alguns atestados de saúde, mas ao mesmo tempo participar das votações online, como se estivesse ali em pleno exercício, isso chama atenção para uma tentativa, de fato, segundo essas fontes, de tentar escapar da aplicação da lei brasileira, que impôs, então essa sentença de 16 anos de prisão. A gente vai ver se realmente isso vai se traduzir num pedido, né, num requerimento formal ao STF a esse respeito, lembrando que no próprio acórdão do julgamento sobre o núcleo 1 do plano de golpe, existe ali escrito que todos os réus tiveram como medida cautelar imposta e em vigor a entrega dos passaportes e a proibição de se ausentar do país. Então, em tese, o Eli Jonas explicou muito bem, né, que ele não pode ser considerado foragido enquanto não tem um mandado de prisão em aberto, seja cautelar ou definitivo. Mas, de qualquer maneira, isso evidencia, na avaliação dessas fontes da PGR e também dentro do Supremo, que havia aí uma tentativa de burlar essa determinação do STF, houve uma tentativa de burlar essa decisão do STF que o impedia de deixar o país, e isso certamente deve ter as consequências. Não tinha mandado de prisão, então não é foragido. Vamos lá? Eu falei para vocês mais cedo que o Lula iria indicar hoje o Jorge Messias definitivamente para o Senado, né? Primeiro no Senado, né? Para o STF, né? Falei hoje cedo para vocês. E não foi diferente. Mais uma vez nós acertamos. Hoje, então, o Lula indicou Jorge Messias, agora há pouco, para o Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias, que é advogado-geral da União, advogado do governo, né? Ele tem 45 anos, tá? É o emprego de 30 anos. Empreguinho bom, né? 45, 55, 65, 75. 30 anos. Então, o cara vai ficar 30 anos. O cara é mais novo que eu 1 ano. 30 anos ele vai ficar no Supremo.